ideia da categoria aparência e personalização, porque nós estudamos agora essa opção aqui da categoria central da categoria aparência e personalização, que é a central de facilidade de acesso. Isso foi o que a gente estudou agora. Só que tem mais itens nessa categoria do painel de controle chamada aparência e personalização. Aqui tem um item chamado opções de pasta. Vamos estudar então opções de pasta. Acompanha comigo aí na tela. O que ele indica aí na leitura que faz o item chamado opções de pasta? Principalmente isso permite alterar as configurações de como o usuário vai acessar os arquivos dentro das pastas do Windows ou das pastas das unidades de armazenamento. Quer dizer, é o comportamento para exibição e manipulação dos arquivos armazenados nas pastas lá do disco rígido, nas pastas do pendrive, quer dizer, nas pastas das unidades de armazenamento. É esse comportamento que eu posso alterar através das configurações de opções de pasta. Ele dá como exemplos aqui, que tu já pode fazer a leitura comigo, ó, especificar o clique simples ou duplo para abrir. De repente tu pode configurar para ser um clique simples, em vez de clique duplo para abrir um item. Mostrar pastas e arquivos ocultos. De repente tu quer visualizar quais são as pastas e arquivos ocultos do sistema. Tudo isso eu faço dentro de opções de pasta. Então vamos entrar lá dentro. Olha o que aparece. Quando nós clicamos dentro de opções de pasta, tem primeiro uma guia chamada geral. Nessa primeira guia geral, tu pode de cara observar que ele diz lá, ó, abrir pastas na mesma janela ou abrir cada pasta em sua própria janela. Então quer dizer, nós podemos abrir pastas na mesma janela atual ou cada pasta pode abrir em uma janela diferente. E aí cada pasta que tu vai acessando, se assim tu escolher, ele abre numa janela diferente, sem que tu precise reforçar isso. Porque a princípio, quando tu clica numa pasta e depois clica na outra, o padrão é abrir pasta na mesma janela. Tu vai de uma para outra pasta na mesma janela. Mas a gente pode alterar isso e pedir para abrir cada pasta em sua própria janela. Isso é possível realizar também. Tá? Outro item que aqui é descrito, clicar nos itens da seguinte maneira. Aquilo que a gente acabou vendo, até vou ampliar bastante para vocês, observa lá. Ó. O padrão é clicar 2 vezes para abrir um item. Isto é, um duplo clique num item lá da área de trabalho, abre esse item. Mas tu poderia alterar, clicar uma vez para abrir um item. Aí o usuário poderia só clicar uma vez lá no ícone da área de trabalho e já abrir ele. Claro que não é o padrão, né? O padrão é, se tu está lá na área de trabalho, ou se tu está dentro de uma pasta do Windows Explorer que tem alguns arquivos, o padrão é aplicar duplo clique para abrir aquele arquivo, para abrir aquela pasta, para abrir até ou executar aquele programa. Quer dizer, o padrão do Windows é duplo clique com o botão esquerdo do mouse para abrir os itens. Perfeito? Mas isso é só o padrão. Aqui dentro de opções de pasta do painel de controle, que é o que estamos estudando agora, observa opções de pasta, nós podemos alterar esse comportamento e pedir para, em vez de clicar 2 vezes para abrir um item, vou ampliar novamente, posso escolher clicar uma vez para abrir um item, certo? Mas lembra que se ele pedir qual é o padrão de configuração, o padrão é clicar 2 vezes para abrir um item e um clique para selecionar. Se tu escolher aqui clicar uma vez para abrir um item, a seleção nem precisa clicar, daí é só apontar o ponteiro do mouse que já seleciona aquele determinado item. Isso tudo configurações que eu tenho aqui dentro de opções da pasta. Né? O que mais nós temos aqui dentro? Tem uma parte sobre o painel de navegação, que é aquele painel que aparece na esquerda quando nós acessamos uma pasta. E esse painel de navegação está marcado para mostrar todas as pastas. Poderia desmarcar para não mostrar todas as pastas. Outro itemzinho que aqui a gente pode clicar para demonstrar é aqui onde fala sobre modos de exibição das pastas. Quais são as formas de exibição dessas pastas? Vamos clicar ali. Quando tu clica então na guia modo de exibição de opções de pasta do painel de controle, aqui tu pode então alterar a forma como ele vai exibir essas pastas. Exemplo, trago alguns bem famosos aqui,
Até vamos ampliar para que tu possa enxergar bem. Diz aqui, ó, arquivos e pastas. Diz lá, mostrar descrição pop-up para pastas, mostrar letras das unidades. Tu imagina que tu pode desmarcar a opção para não aparecer aquela letra A, B, C, 2 pontos, que são as letras que indicam as unidades de armazenamento. Pode desmarcar. Vamos ir um pouquinho mais para baixo aqui, clicar na barra de rolagem, descer um pouquinho. Quando a gente desce aqui, dá para ver outras informações importantes, como diz aqui, ó, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas, porque no sistema nós podemos deixar arquivos ou pastas ou ainda unidades ocultas. E tu pode mostrar esses arquivos ocultos aqui, alterando configurações dos modos de exibição de opções de pasta. Ou pedir não mostrar arquivos, pastas ou unidades ocultas, que daí aqueles que tu definiu como ocultos permaneceu oculto. Porque o padrão é isso, né? Se tu marcou na propriedade de um arquivo ou de uma pasta para que ele seja oculto, isso quer dizer que a princípio ele não aparece. Porque tu marcou a opção para ele ficar oculto. Mas de repente, mesmo que tu tenha marcado como oculto, agora tu quer visualizar esse arquivo. E muitas vezes a prova pergunta se é possível visualizar arquivos ocultos. E é possível visualizar arquivos ocultos. Basta o usuário, então, entrar no painel de controle, dentro de opções de pasta, clicar aqui onde diz modos de exibição e então marcar a opção mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Isso é possível fazer, né? Vamos descer um pouquinho mais aqui, ó, descendo um pouquinho mais essa barra de rolagem. Aqui nós encontramos outros itens, então, que estão descritos dentro de opções de pasta, certo? Isso tudo em relação aos modos de exibição. Temos ainda uma outra guia aqui chamada pesquisar, ainda dentro de opções de pasta. Nessa guia pesquisar, ele diz inclusive como será o processo de pesquisa. Observa ali, eu vou ampliar mais ainda para ti. O padrão é que a pesquisa realizada pelos comandos de pesquisa do Windows seja feita de modo rápido no que nós chamamos de locais indexados para o processo de pesquisa. Então, a princípio, o Windows utiliza, inicialmente, quando pede para pesquisar um arquivo, ele utiliza uma pesquisa rápida nos locais indexados para o processo de pesquisa. Isso está descrito ali, ó. O que pesquisar? Em locais indexados. E aí ele pesquisa por nome, por conteúdo. E em locais não indexados, pesquisa apenas pelo nome de arquivo. Então, para facilitar a pesquisa, nos locais indexados ele pesquisa por nome e conteúdo. E nos locais não indexados para pesquisa, que são os outros locais, ele vai pesquisar apenas por nome do arquivo. Mas se o usuário alterar e escolher sempre pesquisar nomes de arquivo e conteúdo, e tu pode marcar essa opção aqui, aí ele já dá um alerta. Isso pode levar alguns minutos. Por que que isso pode levar alguns minutos? Porque tu imagina, ele tem que pesquisar por nome e por conteúdo em todos os locais, sejam eles indexados para o processo de pesquisa ou não. Como o padrão é, em locais indexados, pesquisar por nome de arquivo e conteúdo, e em locais não indexados, pesquisar apenas por nomes de arquivo, essa ideia do padrão tem que ser lembrada para a prova. Porque uma prova pode perguntar em relação ao processo de pesquisa usado pelo Windows. Qual é o padrão? O padrão é pesquisar por nome e conteúdo em locais indexados. Professor dá exemplo de locais indexados, ok? Documentos, imagens, músicas, vídeos, o painel de controle do Windows, pastas de uso pessoal do usuário. Todos esses são locais indexados para o processo de pesquisa. Nesses locais, como eu disse, documentos, imagens, músicas, vídeos, são as bibliotecas. E também dentro lá de painel de controle, que nós estamos estudando agora, ou até algumas pastas de uso pessoal que o usuário foi criando, nesses locais indexados, sim, ele pesquisa por nome do arquivo e também pelo conteúdo do arquivo, quer dizer, o que está dentro daquele arquivo. E nesses locais indexados, pesquisa apenas pelo nome. Então isso tem que cuidar na prova, porque essa pode ser uma questão sobre o padrão do Windows, como ele realiza a pesquisa. Isso tudo eu faço aqui dentro de opções de pasta
do painel de controle.